Fala pessoal, beleza? Mais um episódio aqui para a gente conhecer mais um testemunho e que seja para a bênção e glória do Senhor. Hoje, uma figura muito engraçada que nós vamos ter certeza que a risada é garantida. Vou pedir para vocês, assista até o final, curta, compartilhe, comente. Se tiver uma história desse cara aí, pode colocar aqui para a gente conhecer, porque tenho certeza que cada um já viu alguma coisa diferente dele lá no top nosso. Vamos lá? Hoje que eu recebo aqui o Richard. Opa, tudo bem? Prazer. Se apresente, Richard. Meu nome é Richard Toledo, legendário 112-369, a serviço do legendário 01 Jesus. Amém. Amém. Bom, Richard, me fala um pouco mais de você. Você veio... Você é convertido ou você já vem de um lar cristão? Vamos começar por esse caminho. Sim. Não, eu sou convertido. Eu venho de uma espírita, né? A mãe da minha esposa é espírita e a gente seguiu um pouco esse caminho. Mas eu me converti em 2011 na Igreja Batista Carioca do Meia, né? E dali começou a minha trajetória com Deus, né? Mas de verdade mesmo, esses 5 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos valeu mais a pena do que os 50 anos que eu vivi no Brasil. Que aqui eu tô com Deus mesmo. Me fala uma coisa, você tem 55? 55. Cara, você não parece, não. Pô, bacana. 55. Bacana, até agora você já começou a me surpreender. Ô, Richard, então me fala aqui, na sua infância, cresceu sem estar presente como uma religião, então, diretamente? Sim, sem estar presente. Crescido no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Maravilha, né? Praia, futebol. Opa. Aproveitou muito a vida. Muito. E aí, você se casou em que ano, mais ou menos? Eu conheço minha esposa desde 94. 94. Desde 94. Aí Mas aí você casou, né? Logo... Não. A gente namorou, a gente tem união estável. A gente vai casar ainda. Ó, maravilha, maravilha. Para ficar certo mesmo. Tudo certinho, conforme Deus manda. Maravilha. E beleza, aí você já veio com ela pra cá, né? E vocês se converteram no Brasil? Sim, né? no Claro. Brasil. E qual igreja você frequentava no Brasil? Na Igreja Batista Carioca do Meia, do pastor Washington Luiz. Ah, bacana. Então já é uma tendência batista. Sim. Mas você tem uma coisa, cara, que eu não sabia, que eu conhecia esse lado seu no top, que é a sua formação. Fala um pouco disso aí. Eu servi na Brigada Paraquedista, né? 3 anos, fiquei lá. Depois saí, fui trabalhar como segurança. Tenho minha profissão, que é mergulhador. Sou mergulhador formado pelo Senai, tudo. E viajei o mundo inteiro com segurança, trabalhando para... Esse homem estava entre as 10 fortunas do mundo. Então eu viajava com ele o mundo inteiro fazendo a segurança dele. Porra, que legal, cara. Era estreito, mas muito bom. E aí quando você se converteu, você continuava na profissão de segurança? Continuei. Ah, e lógico, armado e tudo mais. Sim. Tem que ter uma armado. postura bem mais rude. Né? Sem sorrisinho, sem nada. É cara fechada o tempo inteiro. Isso não trazer para você, para dentro de casa, não te mantinha, não sei se posso falar assim, um personagem. Eu tô te falando isso porque eu tive alguns conhecidos, até alguns amigos que eram policiais, e essa área da segurança e tudo, ele levava isso para dentro de casa. Você sentia isso ou não? Cara, às vezes eu passava um pouco do limite, sim, de estresse. Não é? Passava um pouco do limite, sim, com a minha esposa, com a minha filha, pequena. Mas aí eu acordava e ela também é uma baixinha braba. Chamava para real, volta, desce do pedestal, você tá em casa. Aí opa, calma aí que aqui em casa é outra, vamos dividir isso aí. É a hierarquia. Tá certo. Mas aí, Richard, me conta mais essa questão do Rio de Janeiro, porque
o que a gente traz aqui são as nossas histórias. Sim. E é importante, eu vejo que às vezes a gente está num momento de avivamento e a Sim. gente bate muito numa tecla do atual. Mas eu penso que todas as vezes que para a gente entender essa mudança que existe hoje, a estrutura tá lá atrás, cara. Sim. Por que eu vejo que, por exemplo, eu tenho uma lembrança sua que você não sabe. Eu tenho certeza que você não sabe, porque eu também nunca te falei e eu nunca comentei com ninguém. Mas quando eu te vi no top, falei, legal, eu lembro desse cara. E eu falo que eu tô fazendo um vídeo aí, já tem mais de uma semana para lançar, mas eu fico tentando até às vezes lapidar ele mais, porque a minha forma de falar às vezes é muito direta, muito rude e tudo. Mas você, quando eu te vi lá, eu soube que você era paraquedista, Sim. soube um pouco mais de você, mas um dia, cara, eu estava na igreja, eu posso falar com você que eu tô na igreja há 2 anos e não sei se tem mais, mas eu era um crente reborn. Só paradinho olhando, ou cheirava, né? Não participava de nada, não entrosava com ninguém. Mas o meu reborn ele vem com uma instalação, uma atualização que é a crítica. Sim. Eu sempre critiquei muito, sentadinho olhando, eu criticava, mas entendendo o seguinte, existem críticas. A crítica é uma crítica. Ela pode ser boa ou ruim, Certo. mas ela é uma crítica. E umas observações que eu falava, cara, é porque eu já me envolvi demais com a igreja. E hoje, para eu... É aquela coisa, você é gato escaldado, você vai mais devagar. Sim. E aí eu tenho uma cena sua, cara. Pera aí, antes de contar, quer fazer igual o João Kleber. Para. Qual que é a sua função na igreja? Qual que era a sua função ou é a sua função na igreja hoje? Cara, hoje eu sirvo na portaria, recebendo as pessoas ali. E às vezes que o Cris, tu conhece o Cris? Ele fica levando o púlpito lá, às vezes ele tá trabalhando, não pode, ele... Richard, dá para levar lá para mim? Sem problema nenhum, irmão. Tranquilo. Enquanto eu estiver aqui, vai estar garantido. Então, beleza. É essa a sua função. Sim. Bacana. Porque a cena que eu tenho sua, e que eu louvo, que eu falo assim, cara... Porque eu tenho conversado com pessoas e é claro, a gente não tinha esse espaço, não tinha esses momentos. E eu também não tinha essa... Como que eu falo? Não é nem coragem, porque eu nunca tive problema de falar as coisas, mas não tinha essa abertura. Sim. E nem queria ter, na verdade. Vamos falar a verdade, que Sim. eu preferia ser o reborn ali paradão. Ficar ali. Quietinho, estático. cara. Minha menina adora salinha, minha esposa vai lá de vez em quando, conversa com as mulheres e tal. Pra mim tava bom demais, eu não precisava fazer nada, não. Mas uma vez eu te vi tirando lixo, cara. Isso aí, pra mim, foi marcante pra caramba. Oh, glória. Obrigado. Porque talvez na igreja as pessoas não percebem que o lixo não anda sozinho. Verdade. E aí, a gente pensa assim, deve pagar alguém lá de fora, que tal, vem outro horário e tal. E não, velho. Era um membro da igreja. E isso, eu fico feliz, porque assim, hoje o pastor Marcelo tem um problema muito grande. Porque lá só deve ter 2 lixeiras. E deve ter uns 20 querendo tirar o lixo. Tem 20 caras querendo levar o púlpito hoje. Porque até um tempo atrás, eu acho que existia uma sobrecarga. Sim. Tinha 2 para levar o púlpito. E se os 2 daquele dia estiver ocupado, o púlpito não vai sozinho para lá, não. Claro que na hora vai improvisar, alguém vai levantar e vai... Mas era uma sobrecarga que tem. Sim, verdade. Que eu espero muito que isso
dissolva agora e todo mundo. Que agora o problema vai ser só tem um púlpito, velho. Agora, É. você vai pegar hoje, sua vez de novo vai ser daqui 6 meses para você levar. Verdade. O problema dele agora tá bom. É. E aí eu quero que você me fale mais sobre isso, da sua função. Por que que... E aí, me fala. Onde que... Ó, vou fazer isso. Foi assim, o Dilson pediu ajuda, tem uma planilha da igreja. Ele falou, posso contar com você e com a Ana? Eu falei, pode, com certeza. Então, todo final do mês aqui, vocês estão na portaria. Eu falei, sem problema. Pode botar aí que eu venho feliz. Venho feliz mesmo, cara. E eu vou te falar uma coisa. Para mim é muito gratificante estar servindo ali na igreja, na portaria, porque você recebe as pessoas. Você é o primeiro contato das pessoas, né? Então você abre a porta, ei, boa noite, como é que vai, irmão? Bem-vindo. Cara, as portas estão abertas. E é isso, é esse primeiro acolhimento ali. E eu gosto muito disso. E tirar o lixo também, deixar a igreja limpa, também para mim é sensacional. Eu faço com carinho, faço com amor mesmo. É que eu te falo, a gente está ali agora, esses homens que foram impactados, a gente está ali para cobrir o pastor. O pastor já tem um monte de coisas nas costas dele. Então ele não tem que estar se preocupando quem está na portaria, quem está tirando lixo, quem vai levar o púlpito, né? Ele tem que fazer o que ele tem que fazer, pregar a palavra como ele prega, sensacional, e a gente está ali cobrindo ele. E eu faço com amor. Se ele fala assim, Richard, preciso que você fique no teto para olhar, ver o que está acontecendo. Cara, eu vou subir, vou ficar amarradão no teto lá. Mas você sempre foi assim? Sempre foi assim. Porque eu venho assim... Eu servi em 89, né? Então era mais rígido. Então a gente fazia sem o nosso comandante pedir muito. Pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então você já era meio regrado com isso. Então eu trouxe isso para minha vida, com o horário, né? Com essas coisas todas, de estar tudo ali certinho na hora de sair. Eu faço o meu horário, eu saio 2 horas antes, porque pode acontecer qualquer coisa, um imprevisto, né? Então eu tenho tempo para chegar até o lugar. Se a responsabilidade é sua... Se a responsabilidade é minha, eu vou segurar ali com força. Não, e é minha. Bacana. Então, cara... Porque isso é uma cultura, né, cara? E às vezes a gente não é comum. Eu falo que não é comum. Eu venho de igrejas grandes, eu sempre participei de igrejas muito grandes. Eu me converti numa igreja pequena, sim, que era muito familiar. Então eu percebi que era um pouco chato quando não tinha. Na verdade, não tinha, cara. Foi assim, se eu parecia que incomodava se eu tirasse o lixo, a minha família era inferior. Isso entendi. É uma cultura, porque era uma igreja pequena e familiar. Então, as famílias se conhecem. Então, tinha essa bobeira. Então, tinha o zelador, beleza. Depois fui para uma igreja grande. As duas outras igrejas que eu participei na vida foi muito grandes. Que também, um monte de funcionário, e os funcionários faziam isso. E quando eu te vi ali nessa questão, assim, não sabia nada da sua história. Eu só olhei para um cara grande, né, e humilde. Isso para mim, cara, eu falo assim, a minha adesão, porque a igreja tem lá os step, né? Para ser next step, para você poder entrar. Cara, é legal, né? Você tem que saber tudo e tal. Mas o next step para mim é isso. É como que as pessoas se comportam aqui dentro. Entendi. Para eu poder... Não que eu sou melhor que ninguém. Diferente disso. Eu quero estar perto das pessoas que são melhores que eu. É igual eu falo. Vou dar o exemplo do Thiago, que teve aqui. A gente conheceu. Thiagão. Cara, eu preciso, eu falei com ele, você só vai ficar aqui mais 4 meses, velho, eu preciso de estar perto de você esses últimos 4 meses eu aqui. Porque o cara só fica sorrindo, velho. Garoto bom, rapaz. Então, garoto bom. São pessoas assim que eu falo que hoje com esse projeto aqui, eu tô igual Highlander, velho. Você chega aqui, eu vou absorver de você o seu melhor aqui, quero, você vai ter dificuldade agora de achar o lixo lá. Porque é isso. É isso aí. que é o propósito, né?
Mas beleza, Richard. Me fala mais de você, questão de... Já teve conflitos com a igreja no sentido de dúvida, de fé? Não, eu nunca tive não, cara. Uma coisa interessante, quando eu me converti, assim, antes de me converter, eu estava procurando uma igreja. Então, eu ia pro culto, assistia, mesmo sem ler muito a palavra, eu não lia muito a palavra, eu tinha discernimento. Deus me dava o discernimento de você ouvir, não escutar. Ouvir aquilo ali. Deus Aqueles mesmo que têm que... ouvidos ouçam. Não, eu não escutava, eu ouvia. Então eu demorei muito, até que a minha cunhada, a Sandra, a irmã da minha esposa, ela estava indo nessa igreja. Na igreja batista. Ela, cunhado, vamos lá e tal. Eu fui. Então tá que eu fui e fui o primeiro a me batizar. Depois veio todo mundo. Veio todo mundo na carrinhola. Já teve chamado, né? Deus já tinha te escolhido. Já. Aí há muito tempo. Cara, eu tenho tantas histórias que Deus me deu livramento, cara, que até é complicado falar. Vamos começar. Na estrada, eu trabalhava em São Paulo, em Indaiatuba, né? Ficava lá e final de semana às vezes voltava para o Rio. Não dava umas 5 horas de viagem e eu queria ir para casa de qualquer jeito. Em um belo dia desse eu vim sozinho, saí de lá meia-noite. Conhece a Serra das Araras, né? Sim. Então, sinuosa alta. É. Faltando uns Qualquer entrada do Rio é assim, É. não é? Depois eu saía de Minas, eu descia... Chama que... não vou lembrar. Aquela que tem o castelo lá que os portugueses... Ih, rapaz. Depois a gente lembra, mas desculpa, continua. Não, então, eu tava com sono, começou a me dar sono. E eu falei, não, pô, já tô aqui na Serra das Araras, já descendo no Rio, vou tocar daqui mesmo. Cara, teve uma hora, o encosto do banco, a minha cabeça caiu para ali e meus braços desceram. Eu dormi toda a serra. Eu já fui acordar no final, quando eu levantei, que eu falei, meu Deus. Cara, parece que Deus botou o anjo ali e foi levando o carro, que é muita curva. Não tinha como. Eu tava com os braços caídos mesmo e dormi mesmo. Minha cabeça caiu e eu dormi. Você percebeu, você tava nessa postura. Eu já tava, Quando eu percebi, eu já tava na reta, perto da Polícia Federal, quando você desce a Serra das Araras. Eu parei o carro ali e eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado. Porque ali era para mim já ter ficado ali mesmo na serra. Nossa. Ali eu vim para casa como? Acordado. Tava vendo até fantasma na estrada. Você tá doido. Mas e várias outras, que eu trabalhei com 3 VIPs também. Então eles viajavam de noite, eles só queriam ir de noite. Era eu e o Anderson, que era da minha equipe, quando eu viajava com esse outro VIP. Então a gente viajava de noite e eu colava o ponteiro mesmo e vinha. Às vezes eles acordavam, nossa, nós já chegamos? Não paramos para comer na estrada? Aí o outro VIP olhava, né? Chamavam a gente de caveira. Pô, os caveiras vieram tocando direto, cara. Aí começava aquela risada. E era isso, a gente viajava o Brasil inteiro de carro. Nossa. E voando. E eu tive Covid, fiquei também mal, também viajando com eles, tive 25% do pulmão tomado pela Covid. Eu cheguei em casa, eu estava verde. E numa oração dessa, um irmão orando, ele falou, né, Deus, hoje eu estou limpando os seus pulmões. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Nem eu sabia que estava já com a Covid. Falou, hoje eu estou limpando os teus pulmões. Aí eu falei, obrigado, Senhor. Fui para casa, mal. Pense num cara mal. Se não fosse Deus ali, eu ia pro saco preto. E minha esposa cuidando de mim, fazendo comida. Só que eu comia, não respirava. Então eu preferia ficar sem comer e respirar. Parece que você respira de canudo, cara. É horrível. E agora, Covid, você já estava aqui? Não, você estava lá ainda. Não, estava no Brasil ainda. Foi tá. antes de vir para cá. Nó. Foi antes de vir para cá. E sua menina tem quantos anos? Tem 20. Então já não é, né? Uma moça Já é uma moça já. Mora aqui? Mora aqui, tá aqui comigo. Eu fiquei aqui sozinho 1 ano. Tá. Antes delas virem para cá. Eu fiquei sozinho aqui 1 ano, morando com a minha madrasta e trabalhando com meu irmão. Né? Depois elas vieram, aí
Graças a Deus. Estabilizou, né? Estabilizou. Aí fica mais tranquilo. Aí eu fico mais tranquilo, que eu ficava muito preocupado com elas no Rio. No Rio, né? Ah, era perigoso demais, ainda mais onde a gente morava, que era a entrada da favela do Jacaré, e ali vinha desespero, desespero. Então eu ficava muito preocupado, muito tenso. E nesse um ano aqui eu fiquei sem ir à igreja, né? Eu fiquei Você conheceu a igreja aqui como? com elas. Ó. Elas vieram, aí nós fomos de manhã na igreja, onde é a Home Church, né? Aí eu falei, não, É a presbiteriana. eu não sei. É presbiteriana, é. Presbiteriana. Aí eu falei, Ana Carla, não é essa não. Aí, não, tem o culto à noite, né? Aí foi que nós fomos à noite. A gente estava no Minas Café e começou a entrar o pessoal da igreja. Entrou o pastor Watson, o Jonathan com a Aline, os filhos. Aí foi que, quando nós fomos de noite, aí a Aline estava na porta com o Jonathan. Ó. Eu falei, não é essa, ela, é essa. Eu falei, e desde ali, estamos até hoje na Home Church. E agora eu te pergunto o seguinte, você já demonstrou que com esse um ano que você estava aí e tudo, como que você se avalia como pessoa? Igual eu digo assim, tem 15 dias, então vamos pôr de um mês atrás, de um mês para trás. O Richard, ele era como que era o Richard? Como que é? O cara é igual eu falo assim, pô, 5 minutos de conversa com você, você sabe que é o cara reto, que é o cara que não gosta que as coisas muito certas, disciplina, né? Vem de uma carreira militar, então vem uma outra cultura, Sim, com outra certeza, cultura, né? outra cultura. E aí eu te pergunto o seguinte, quando você se olha assim, você fala... Porque chegou um momento que você fala assim, eu vou no Legendários, mas você precisava de ir no Legendários? Precisava muito. Você tinha essa percepção? Tinha, porque eu era um cara, assim, arrogante, brigão, chato. Não, sério? Sério. Isso agora, nos últimos 5 anos que você tá aqui, você ainda era assim? Ainda era, brigava horrores no trânsito. É mesmo? Horrores. Chato. Colocou adesivo no seu carro? Ainda não. Não, mas agora eu tô tranquilo, nem buzinando eu tô mais, cara. Olha que mudança. Olha que loucura. Não, e eu falo, depois que eu fui pro Legendário, sabe aquela... Eu precisava estar no Legendário, nessa montanha. Eu precisava ter esse encontro com Deus. Voltar ao primeiro amor. E ali Deus... Tem gente que você escuta a voz de Deus, mas todo o caminho Deus falava comigo. Teve uma hora que minhas pernas doíam, velho. E meu ombro já estava dormente. E teve uma hora que eu falei, Senhor, tá difícil. E ele, tipo assim, cara, eu tô aqui contigo. Me dá a mão. Deixa que eu carrego esse peso para você, para que na tua força você não vai. Segue comigo. Tô de braços abertos aqui te esperando. Eu falo, eu me emociono, velho. Nessa parte eu fiquei muito sensível com Deus. Então toda hora ele, tô contigo. Vem comigo. Fica tranquilo. O meu caminho é melhor do que o teu. Toda vez que você tentou na tua força, no teu braço, você se deu mal, cara. Se larga, vem aqui. E foi nessa hora que eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos, Pai. Seja feita a tua vontade. E aquele caminho foi muito tranquilo para mim. Muito tranquilo, muito tranquilo. Eu vou te perguntar de novo, porque a gente estava conversando nos bastidores aqui. Você não tinha pesquisado sobre Legendários? Nada, não tinha pesquisado nada. Eu falei, eu vou. Eu vou porque esse encontro é eu e Deus. E quando você se inscreveu, você já... Porque você viu algumas pessoas, né, igual a gente fala sempre do Wesley ali, o Celso e tudo. Você percebeu alguma mudança neles? Sim, cara. Foi no primeiro encontro lá que o Wesley veio, dos homens. Sim. Que ele deu o testemunho dele, aquilo me impactou muito. Me impactou muito. O cara bem sucedido. Cara, você olha pra ele, o cara não vai fazer isso, vai querer voar. Né? Você entendeu?
Aí depois veio o do Humberto, testemunho do Humberto, e depois do Célio. Eu falei, não, cara... Celso. Do Celso. Desculpa. Do Celso, eu falei, irmão, esses 3 caras, velho, eles deram testemunho aqui, não é possível, irmão. A gente fala assim, eu queria ter a vida desse cara, e fala, mas voar você não quer. Não, voar não. Mas a vida, se você quiser, é o pacote completo. É isso aí. Né? Quando a gente deseja... Porque uma coisa é quando você pode... É um self-service. Você vai comer o que você quer. Outra coisa é o prato feito, cara. Vai comer o que tem. Na hora que você desejar alguma coisa do outro, cuidado. Olha a história deles primeiro. E cada um tem sua história. Sim. Aí, agora, assim, porque eu te vendo lá na igreja, todas as vezes que eu percebi você lá, um cara bravo, nervoso, isso é muito louco, eu não percebia. E porque eu acho assim, pelo menos posso estar enganado, mas era fácil perceber isso em mim. Eu tenho uma facilidade de perceber assim, tem hora que eu sou, nossa, uma porta, eu falo, queria ser uma pessoa, eu quero ser uma pessoa melhor. Igual a gente fala, principalmente agora, o top começou foi na segunda-feira. Sim. Né? Então eu tento buscar ser uma pessoa melhor. Mas aí eu te pergunto o seguinte, você começou a vivenciar aquilo ali. Sua chave já virou logo na chegada? Ou você teve algum momento de estresse lá? Assim, acho que fica... Não tive, cara. Mas será que é por causa da cultura militar? Não. Eu não fui nem pensando nisso. Hora nenhuma. Nenhuma. Eu acho que é o primeiro que eu conheço. Nenhuma. Eu não... Cara, eu não reclamei um instante. Minhas pernas doíam, eu olhava pra trás. Nem de um cara de 1,5 m gritando que você ia ser com 2 metros. Pô, legal. Nada, cara, nada. Você já tava aberto mesmo. Aberto. Eu tava aberto já. Pra entender o que tava acontecendo. Pra entender o que tava acontecendo. E nessa caminhada, essa caminhada foi, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Esse encontro com Deus. Eu precisava muito disso. Eu tinha que deixar enterrado na montanha o velho Richard e descer o novo. E foi o que aconteceu. E você foi com esse propósito? Eu fui com esse propósito, de mudar, ser um melhor marido, um melhor filho, um melhor pai, um melhor cara para servir meus irmãos na igreja. Isso, para mim, é o importante. E foi tão louco que eu estava em casa, depois que nós chegamos do top, estava em casa, no dia seguinte fui trabalhar, minha esposa faz um misto quente, né, um pão na chapa para mim, ela preparou, botou o café. Cara, aquilo me impactou de uma tal maneira, eu falei, meu Deus, cara, uma coisa tão simples, eu nunca percebi isso. Ela tinha o costume de fazer. Ela tinha o costume de fazer, mas quando eu olhei ela fazendo aquilo assim, eu falei, cara, obrigado, Senhor. Eu comecei a ver as coisas com mais simplicidade, né? Eu comecei a ver Deus nas pequenas coisas, né? Nas pequenas coisas que Ele faz pra gente. E que às vezes a gente não percebe, que a gente quer olhar o grande, né? O bom. Não é. É nos pequenos detalhes que você vê. E isso, pra mim, é muito impactante. E eu comecei de novo a olhar as pessoas com empatia. De olhar e sentir, cara, esse cara tá com fome, velho. Esse cara tá com frio. Porra, vou dar minha jaqueta pra ele, vou dar minha camisa pra ele. Pô, vou dar o dinheiro pra ele. Entendeu? Porque eu sempre fui um cara que trabalhei com gente muito rica mesmo, igual esse que era uma das maiores fortunas do mundo. Então eu fui ver cara que era todo o dinheiro do mundo e os mais miseráveis. E eles, para mim, são a mesma coisa. Não tem diferença do pobre para o rico. Eu vou tratar o cara do mesmo jeito. Com educação, com amor, com carinho. Se você esperar de mim, o cara tem dinheiro ali, vamos... Não vou, irmão. Não espero eu... Não é porque o que ele tem, né? O que ele tem. É quem ele é. É quem ele é. O caráter dele. Como ele trata as pessoas. Isso ficou muito importante para mim.
Acho que o ser humano não é para ser destratado. Você acha que essa virada foi no top? Foi no top. Foi no top. Foi a gente ter se afastado do Brasil, do Rio de Janeiro, que distraía muito a gente, como eu te falei anterior, distraía muito e se afastava muito de Deus. Então aqui, e teve outro lance aqui também, que é... Aquilo ali também foi muito impactante para minha família. Minha esposa perdeu o pai e era muito ligada no pai dela. Eu falei, pronto, agora acabou. Agora a gente vai embora. Porque ela não vai segurar essa onda aqui só. Eu não pude nem chorar a morte do meu sogro, que ele era um pai para mim. Eu não pude nem chorar para segurar a onda dela. Cara, teve um dia, sim, o pessoal da igreja ficou sabendo, aí... tem um pessoal da igreja vindo, que era a Márcia e o Isaú, estavam vindo. Cara, daqui a pouco começou. Eu falei, eu acho que o culto vai ser aqui em casa. Veio uma turma da igreja. Cara, e aquilo foi tão reconfortante. Foi tão... Foi um cuidado tão especial de Deus com a gente. E durante a semana inteira, eles traziam o almoço e a janta para minha esposa. Não tem, isso aí não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Esse amor, esse carinho, esse cuidado. Cara, E isso a gente aprendeu aqui nos Estados Unidos, na igreja Home Church. Eu amo muito esse povo de lá, velho. Amo muito. E é engraçado você estar falando, porque eu tô aqui há 7 anos. Cara, tudo que eu vivenciei é o contrário. Não na igreja. Porque eu tô na igreja há apenas 2 anos e reborn, lembra disso? Então, eu não posso pôr esse peso na igreja. Sim. Mas o dia a dia aqui, ele é muito pesado. A gente quer sair de manhã para trabalhar, chegar de noite, eu não vou receber alguém aqui em casa. Eu quero dormir, eu quero tomar um banho e dormir. Sim. E acordar cedo no outro dia. Aí chega no final de semana, cara, eu quero dormir de novo, porque a semana foi muito puxada. Verdade. E aí a gente vai perdendo esse relacionamento. É, isso aí. Né? Isso aí. E é interessante você falar isso da igreja, porque é muito difícil ter esse relacionamento aqui na nossa realidade. Que a vida aqui é corrida. É corrida. Corrida. E igual você está falando, poxa, não é o prato de comida em si, mas é o cuidado, né? Isso, é o cuidado. De ir lá e entregar e falar, você ainda está bem, você precisa de mais alguma coisa, senão eu volto mais tarde. Isso. Poxa, isso é legal demais. Cara, isso não tem preço. Essa semana eu vi um vídeo, não sei se você viu, parece que o cara tinha o pai ou a mãe internado, ou a esposa, alguém, eu acho que é na Flórida, um legendário. Sim. E aí a galera foi toda pra porta ia fazer a cirurgia, foi todo mundo pra porta fazer a oração lá poxa, cara, é o que a gente precisa. É isso. Porque a Bíblia fala que muitas das vezes a gente vai ter amigos mais chegados que irmãos. Irmão, verdade. E não é só o irmão de sangue, não. Muitas das vezes é o irmão da igreja, ou pessoas próximas. Só que aí você fala, naquele momento eu não pude contar com essa pessoa, aí vem. Igual você falou, olha pra você ver. Veio um casal aqui. Não, tá vindo mais gente. Tá vindo umas 20 pessoas. Isso é muito legal. Cara, isso aí não teve preço. Foi o que segurou a nossa onda aqui. Vou te falar bem sincero, foi o que segurou a nossa onda aqui. E isso tem muito tempo, tá? O pai dela já morreu tem uns 2 anos. 2 anos. Foi forte, foi doído. É a dificuldade de se... Né? O preço que a gente paga. O preço que a gente paga. Mas graças a Deus, cara, Deus queria a gente aqui. Sim. O propósito dele era da gente aqui, né? Porque aqui eu nunca vi minha esposa orar tanto, ser tão cuidadosa, né, com as coisas da igreja que ela faz. Isso desde quando vocês mudaram, desde quando vocês vieram para a igreja e tudo. Sim. E você também sempre foi participante da igreja assim? Não. Eu não. Você já foi um reborn também. Às vezes eu me irritava. Então você vai na igreja, eu não vou. Vou ficar em casa. Tipo, birrento. Sim, sim. Aquele cara bobo. Então vai. Aí ficava emburrado lá igual... Não vou pra igreja, não quero ir também, que eu tô aborrecido.
Eu falei, meu Tudo Deus. era uma desculpa, né? Tudo era uma desculpa. Aí você começa a arrumar desculpa. É. Igual criança mimada. Mas essa é a questão dos homens, que a gente estava falando também, que como que você vê? Porque, não, peraí, deixa eu tentar. Você chegou a passar pelo encontro com Deus? Não, Você não participou desse? não. Que é um movimento que teve há 15 anos atrás, pelo menos. Mas vamos então trazer para hoje. É um movimento. Mas aí eu te pergunto assim, como que você encara essa necessidade desses movimentos? A importância no sentido que... Porque, poxa, para você foi importante, você já foi predisposto. Sim. Mas eu tô falando isso porque, às vezes, numa discussão, a gente fala assim, igual o primeiro amor, cara. Primeiro amor, você comprou um carro novo, bonito, que é coisa estilosa. O que você quer fazer? Põe na garagem? Não. Vai andar e mostrar pra Andar. todo mundo. Mesma coisa uma roupa, mesma coisa. Tudo que você tem, que você adquire, que te traz uma felicidade muito grande, cara, você quer, no mínimo, repartir com os seus amigos Sim. próximos. No mínimo. Quando não é pra mostrar pra todo mundo, né? Dependendo do que você quer. Verdade. E o Legendários me parece isso. E você acha que Por que você acha que é isso? Por que você acha que a gente tem que... Cara, vai lá. Pô, você também, você merece, você precisa. Vou te falar bem sincero. Eu espero que o Legendários dure muitos e muitos anos. Para restaurar mais famílias e mais homens. Por quê? Você encontrar o Deus, a gente está aqui, Deus está aqui, está na minha casa, está na igreja, está em todo lugar. Mas eu acho que o homem, com o passar do tempo, perdeu um pouco daquele instinto de caça, de protetor, né? Entenda que eu vou falar masculinidade, né? Não é de ser... É a masculinidade de Jesus, o caráter dele. É sim, sim, não, não. É isso, é traçar o caminho. Eu sou o protetor da minha família. Eu sou o provedor da minha família. Eu vou morrer pela minha família, eu vou morrer pelos meus amigos, pelos meus irmãos. É isso. Então o homem perdeu um pouco isso. E o Legendários, ele resgata essa masculinidade. Essa de você ficar 4 dias, né, ali, naquela atividade. Você tem que estar na atividade o tempo inteiro. Tem que estar com os ouvidos aguçados, tem que estar com os olhos aguçados. Então, isso foi muito bom. Então, você volta a ser aquele cara de antigamente, né? Aquele protetor. Não, deixa comigo, eu resolvo. Minha esposa, eu tenho que proteger minha esposa e minha família, minha filha. Então, e o encontro com Deus. Como é importante você estar o tempo inteiro com Deus, né? Trazer Deus para você. Porque a gente falava, às vezes, no quartel, né? Onde eu vou, eu levo Deus comigo. Mas no dia que eu não voltar, é porque eu fui com o Pai. Então é isso, você tem que estar com Ele, agarrado ali. Senhor, fica comigo. Me dê forças, me dê saúde, sabedoria, para me ficar atento, né? A saber lutar contra o mal, de joelhos, de rodilhas. Rodilha. Então é isso que o Legendários traz. E, cara, eu quero que o meu irmão lá no Brasil, eles vão, né? Os amigos, eu tô falando para eles lá no Brasil, cara, procura. Eu vou ajudar vocês aí, né? E isso é muito bom do Legendários. Acha que a gente tá com essa camisa aqui? Essa camisa tem um peso muito grande. Esse boné tem um peso muito grande. Para as pessoas que vêm assim, é um pedaço de pano. Mas pra gente não é um pedaço de pano. Aqui carrega muita coisa, né? Se ali você sabe o que você passou na montanha. Então a gente sabe por que a gente está usando essa camisa. Essa camisa não se vende, se conquista. Igual na brigada paraquedista. Você não vai ganhar a boina grená e o boot marrom. Você vai conquistar ele, você vai lutar por ele. E é o que a gente fez. A gente está no primeiro amor com Cristo, com Jesus, a servir a Deus, a servir nossos irmãos, a servir nossa família. Então isso é um peso muito grande. Isso eu guardo com muito carinho, né? Os meus irmãos, um abraço fraternal que você dá. Cara, é um abraço de irmão mesmo.
Pô, tô aqui contigo, cara. Se você cair, a gente vai se levantar junto. Se você chorar, eu vou chorar junto contigo. Se você rir, eu vou rir junto contigo. Se você conquistar, cara, eu vou ser o primeiro a te aplaudir. É isso. Isso é legendário. É agradecer, é ficar feliz pela que o outro Isso. conquistou, com a conquista do É outro. isso. Não ficar com inveja. Isso. É a conquista. Tu bater palma e tu vibrar junto com o cara. Irmão, tamo junto, cara. Graças a Deus, Deus te honrou. É. E você tá ali junto com ele. Vai cair? Não, vamos junto. Vamos levantar junto. Não fica sozinho. Costa a costas. 2 são mais fortes do que um. É. Né? Eu te guardo, você me guarda. E é isso. E Deus guarda a gente. Cara, isso foi sensacional. Isso eu tinha esquecido um pouco. Porque no quartel a gente é muito assim. Quando eu servi, eu posso falar da minha época. Sim. Né? A gente morria pelo nosso irmão de arma. Tamo junto. Se você morrer, a gente vai morrer junto nessa batalha. Né? Se você ganhar a medalha é junto. É a equipe toda. E aqui é a mesma coisa. Legendários é isso, é irmandade. É irmandade. Você é meu irmão, eu sou teu irmão. A gente vai estar junto sempre. Nos piores e nos melhores momentos. Cara, isso pra mim, eu vou levar pra sempre. Eu vou levar pra sempre. Eu brinco muito porque quando eu te vi, poxa, eu acho que não tinha ninguém mais bem preparado que você no local. Nossa. Ó, a botina era nova. Nova, zero. Mochila com tudo. Micro-ondas, TV. Operacional puro. Tudo. Rádio, comunicador, faca, lanterna, que é o holofote, tudo. Mas, como eu sei que você não pesquisou nada, a gente foi cego para aquela situação. Você entende que tinha um propósito naquilo ali também, desde o início? Ou você fala assim, não, essa eu vacilei mesmo? Não, tudo ali tinha um propósito. Se fosse diferente, não seria exatamente o que você vivenciou? Sabe? Porque eu fico imaginando no seu caso assim, cara, não tinha ninguém mais preparado no sentido, porque você vem de uma estrutura militar, beleza? Então, você tem um porte alto e forte, então você fala, esse cara, pô, vai aguentar muito mais que eu. Só que a diferença é que você pôs mais coisas do que eu. Sim. Então, eu fiquei depois que a gente vai, né, igual eu falo, a gente só vai entender o todo no final. Isso. Aí, no final, eu falo, cara, cadê o Rich? Será que ele sobreviveu? Não, tava E aí lá eu falo, firme. esse é o propósito, né, cara? É uma coisa muito louca, porque a cada momento que as coisas vão acontecendo, você vai entendendo o porquê daquilo e quem é você de verdade. Isso aí. E igual eu falo, me traz muita estranheza é você me falar, por exemplo, assim, cara, eu não estressei, mas você não... Pô, porque, cara, é diferente pra mim demais. Você não arrependeu em momento nenhum. Nenhum. Você via Deus todo o caminho, desde o início ali. Todo o caminho. Sabe que eu acho que eu falei para algumas pessoas, eu me via fazendo a penitência. E é uma coisa muito louca, porque, assim, eu me definindo, eu sempre falo o seguinte, ó, se você conversar comigo uns 10 minutos, você vai falar, esse cara é ignorante, é bruto, mas eu me considero muito emotivo também. Sim. Cara, e para mim, eu já sou convertido há mais de 20 anos. Entendi. Só que desses 20 anos, eu já passei por 3 igrejas e assim, eu me converti na pequena e 2 grandes, eu trabalhei nessas igrejas e tudo. Então eu vivi muitas experiências maravilhosas com Deus. E um dia eu tomei uma decisão de sair. Na hora que eu saí da igreja, cara, eu simplesmente falei assim, ó, eu não posso envergonhar o nome de Deus. Isso. Então, eu vou sair por completo. Cara, não fala... Eu sempre, desde quando eu me converti, até porque
a pastora manipulava os jovens pelo conhecimento da palavra, então eu estudava para falar, não, isso aí que você está falando não faz sentido, não. E aí eu vim estudando. Então, quando eu saí, eu falei, cara, não quero nem falar de Bíblia, não quero ter esse peso. Porque o entendimento meu era o seguinte, ó, melhor frio. Já que você não quer ficar quente, melhor frio. Extremos. Isso aí. Porque o morno ali, a gente já sabe o resultado. Então, talvez, aí eu falo assim, de novo, com minha teologia, falava, eu frio aqui, eu tô garantido. Pelo menos 50% eu tenho chance. Isso aí. Porque no meio, eu tenho certeza que eu não tenho chance nenhuma. Então, e quente eu não vou ficar, então eu vou ficar no frio aqui. E aí, cara, quando você te apresenta, igual você falou, assim, em alguns momentos ali você tinha sua pirraça, você tinha sua vontade até mesmo de descansar, ou às vezes, sei lá, às vezes pensar em outras, não outras alternativas, mas só um tempo, assim. Eu falo muito que, em alguns momentos, eu falava assim, cara, se a igreja fosse bom, não tinha tanta gente doente, né? E depois eu aprendi agora, recente, um conceito muito interessante, que não sei se você já escutou, mas cai para você muito bem, que é assim, igreja não é um hospital, é um quartel. Verdade. Por quê? Porque o hospital trata de gente doente, cura e o que faz? Vai para casa. Isso. No quartel, não. No quartel, a pessoa está na guerra. Se ela for ferida, ela volta pro quartel, se trata, cura e depois? Volta pra batalha. Volta pra guerra. É isso aí. Cara, o dia que esse conceito, eu entendi esse conceito e trouxe ele pra minha vida, eu falei, poxa, eu acho que tá na hora, se eu voltei pro quartel, tá na hora da batalha. E a minha batalha maior era contra os legendários. Eu não tenho vergonha de falar também não, cara. Porque uma coisa que eu aprendi lá, talvez seja isso. Se você não encarar se você não entender que você estava errado, para que você vai mudar? Você não estava errado, você não precisa de mudança. Continua do mesmo jeito. E é até legal falar assim, ó, eu pensava dessa forma, eu fui lá, vi que eu estava errado e assumo isso, e não tem problema nenhum com isso. Só que eu vejo o seguinte, pós-legendários, você se aumentar seu volume de trabalho, você não vai dar chance para ninguém trabalhar na igreja. Mas o que você acha que o legendários ainda... Para onde que você acha que vai isso, cara? Vai para longe. Isso aí vai muito longe. Legendários vai. Eu acho que o Legendários ainda tá no começo. Hoje eu vi, você viu a imagem que eles mandaram lá de 130 mil, acho que é isso. E aqui nos Estados Unidos tem 12 mil só. Aí. No Brasil tem quase 60. Pra tu ver, esse Legendários, rapaz, vai muito longe, velho. E é uma cultura, você acredita que eu falo o seguinte, imagina, se a gente faz essa diferença às vezes na nossa igreja, a gente consegue fazer essa diferença às vezes na nossa comunidade. Sim. Isso, se você parar para pensar, daqui a um tempo, infelizmente não está sob nosso controle, mas igual teve já, né, alguns desastres. Hoje eu conversei com um rapaz do Paraná, e eu acho que é Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, aliás, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. E lá eles tiveram aquela catástrofe, e ele estava me contando, ele não era legendário na época, eu acho que nem convertido ele estava, não tenho certeza, não lembro agora, mas ele ficou impactado pelo movimento dos legendários na ação para ajudar as pessoas do desastre. Aí. Aqui teve no furacão Wilson. Foi, né? Na Flórida. Da Flórida, eles estiveram lá. E eu falo assim, cara, como a gente está preparado agora para servir junto com eles. Você vai servir no próximo top? Eu quero servir, eu vou servir. E vou com disposição mesmo. Para estar lá, intercedendo por eles,
e fazendo tudo que eu puder fazer para ajudar, sem descanso. Se tiver que ficar os 4 dias acordado, vou ficar os 4 dias acordado. Vou caminhar com eles de novo. Passar o processo, porque... Só que agora a gente vai desfrutar o caminho. Isso, agora desfruto o caminho. Não é? Eu fico imaginando que tem momentos ali, igual você estava falando, né, agora. Outra coisa que eu até comentei com o Marcelo outro dia. Cara, eu tenho vontade de a gente pegar um final de semana, sair daqui um sábado de manhã, um domingo de manhã cedinho, e ir lá. Ó, Sentar lá naquele lugar, cara. Com Nossa. outro, tranquilo. Para o carro na porta, né? Não precisa de... é. Para o carro lá na porta, lá. Vamos lá no negócio, senta. Cara, porque tem lugares, tem momentos que são ímpares ali. Cara, Né? eu vou te falar. Há também um momento que o legendário parou e fala: silêncio, olha para o céu, escuta o barulho. Cara, quanto tempo eu não vi um céu lindo daquele estrelado? Há quanto tempo eu não olhava para o céu e observava? Que coisa linda! E o barulho da água. Eu sou um cara muito natureza. Eu gosto muito de praia, de mato, da lagoa. E aquilo ali me fez um bem tão grande, tão grande. Tanto é que foi na hora que entrar na água gelada, eu tava muito tranquilo, cara. A adrenalina também devia estar... Tava muito tranquilo. Todo mundo tremendo e eu, ó... Cara, eu precisava daquele banho gelado, cara. Eu precisava daquilo. Eu tava muito de boa. Você... Aí, quando você voltou, você estava falando a questão do misto lá, e no seu dia a dia, no trânsito ali agora, quando... Porque, não sei se é só comigo que acontece, às vezes você tá num dia lindo, cara. Sol, os pássaros cantando e tal, e de repente vem um nada e te estressa num limite que você fala... Acontece com você? Acontece. Eu vindo pra cá mesmo, né? Peguei, o cara saiu da esquerda e veio. Falei, vai bater. Só dentro, toquinho no freio, ele passou. Falei, vai lá, abençoado. Deus te proteja, porque se não matar mais pessoas na estrada aí, seu louco. Mas Mas se fosse em outra época, nossa, eu já tava buzinando, jogando o carro em cima dele, xingando e... como diz no quartel, eu tava tocando zaralho na vida dele. Modo carioca mesmo. é uma coisa muito doida. Então, assim, hoje, Richard, a gente vê que há uma mudança, há um resultado, Muito grande. há uma promessa, que eu acredito que a gente, como homem, quando a gente traz como sacerdote da nossa casa, com alguém que vá tomar frente dessas coisas, né, da família, de não deixar ninguém para trás, Sim. de todos os conceitos que é colocado para a gente vai buscar deixar um legado muito maior para a sociedade em todos os sentidos, né, cara? Sim, tem que deixar, principalmente para os jovens. Nós temos que ser exemplo para eles, né? Porque se ele vê a gente mais velho parado... Ele já sabe onde que ele... O tempo dele. Eles estão... Vou ficar aqui também parado. Agora, quando você vê o movimento da gente mais velho com sangue nos olhos, eles vão vir. E a gente tem que chamar essa juventude pra gente. Porque esse mundo, cara, tá muito de cabeça para baixo. Tá muito estranho as coisas. Cara, às vezes eu paro, fico assim, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E a gente tem que ser exemplo a esses jovens. Tem que puxar eles pra gente mesmo. Não, vem comigo, vamos aqui, estamos aqui. Precisar fazer uma célula de jovens, a gente tá com eles, né? Brincar, fazer qualquer coisa. Botar eles na ativa, botar eles para participarem de tudo. Não, vamos lá, irmão. Sai do marasmo. Não vai procrastinar aí, não. Porque é nessa hora que eles vão perceber e falar assim, cara, quando eu chegar nesse ponto eu quero ser igual a esse cara. Isso aí. Ser esse exemplo Ser esse exemplo. Ser esse exemplo. A gente tem que ser exemplo para exemplo para essa sociedade que tá meio que largada, meio que perdida. Então a gente tem que impactar mesmo. Até voltar aqui num conceito que você começou aí,
que quando a gente fala de tratar a masculinidade no Legendários, porque tem pontos que são pontos de críticas padrões. Então o cara vira para você e fala assim: pô, Richard, você foi lá você subiu a montanha para virar homem? É. Você vai escutar isso. Assim, eu fazia essa crítica direto. Pô, você não é homem, não, você vai ter que subir lá. Mas essa masculinidade não é esse homem por homem, né? Não. O heterotop que eles falam, né? Não é esse. O hétero tóxico. É uma masculinidade de entendimento, de maturidade. Maturidade, exatamente. Maturidade. E É a gente, isso aí. outro dia, não sei se foi, acho que foi o Thiago que estava falando isso aqui também, que serviu muito para mim, cara. Que era a passagem onde que Paulo prega e estende o tempo da pregação, Sim. que o jovem cai e terceiro andar e morre. E a necessidade desses movimentos para ressuscitar essas pessoas mortas Isso, dentro da igreja. é isso aí. E que a gente era um bando de homem morto. Tava ali à toa. Que praticamente não servia para nada dentro da igreja. Além de criticar. E às vezes tirar até a esposa da graça. Elas têm a atividade delas e tudo. Você fala, não, vai lá, que bobeira, né? É isso aí. Querendo ou não, a gente é um exemplo. Hoje, acho que com essas mudanças todas e tudo, a gente... E é bom lembrar, você até falou isso agora, não é que a gente não vai ocupar o espaço da mulher. Não. A gente simplesmente vai ocupar o nosso espaço e elas continuam tendo, né, o espaço das atividades todas, fazendo tudo que elas fazem. A diferença é que agora elas têm motivo para orgulhar. Isso. Pô, agora eu tenho um marido, agora ele toma frente de tudo. Sim. É isso. Ou até mesmo o que eu falo assim, eu vou falar assim, comparando a minha esposa com a sua fala, ó, que beleza, meu marido está recebendo as pessoas. A minha fala assim, nossa, meu marido tá sentadão lá, quieto, sem fazer nada. Então, poxa, hoje eu tenho essa percepção que minha filha, 2 anos, eu fico imaginando, e outro dia a gente viu o depoimento do Rafael, né? Sim. Falando sobre tudo lá, eu ficava imaginando realmente, lá, né? Lá no top, lá no montanha, a hora que eles falavam algumas coisas, eu falava, nó, eu sou esse cara, velho. Minha filha olha para mim e fala assim, não, meu pai não faz nada. Assim, como pai, eu me considero até um bom pai. Brinco, dou atenção, acompanho, aquela coisa toda. Mas como exemplo, aí você fala, cara, não, tá faltando realmente o exemplo do cara que faz algo que ela pode olhar e falar, ó, que cara lá é o meu pai. Admirar, ter respeito e tudo. Até mesmo para a própria escolha dela, de um marido, ela comparar, pô, mas meu pai é assim. Por que eu vou ter que casar com um cara que não faz parado, né? Então, esse é o exemplo, né? Pra gente ser como a gente trata nossas esposas, né? Eu tenho uma filha, uma menina, né? Então, ela tem que ver como eu trato a minha esposa. Sempre com carinho, com respeito, ajudando, entendeu? E minha esposa, ela hoje aqui, ela sempre trabalhou, e aqui ela não trabalha. Hoje aqui, realmente, hoje, ela depende mesmo de mim. E graças a Deus eu estou podendo fazer isso, deixar ela mais tranquila. Não fica, que ela também é 220, né? Mas tem outras atividades. Mas tem outras atividades, ela tá tranquila, sabe que da minha parte não vai faltar. Então eu tenho segurança nele agora. Que ele agora tá provendo, tá fazendo, entendeu? Esse que foi a grande mudança também. Porque a minha esposa tem um problema de reumatismo, então no frio ela sente muita dor. Né? E aqui faz muito frio e é muita dor. Muito frio, muita dor. Então, isso me quebra muito. Quando eu vejo ela mancando com dor. E às vezes eu falava com Deus, por quê, pai? Traz essas dores para mim. Deixa ela tranquila. Mas aí, voltando, numa oração, Deus também. Eu nem conhecia o rapaz, a gente estava em Goiás,
viajando, pegando estrada, a gente sempre fazia oração. E o irmão Pedro veio e falou para mim, Deus falando para mim, avisa a tua esposa, a minha filha Ana, que quem cuida dela sou eu. Eu cuido dela. Eu falei, já entendi, Senhor. Então eu sei, eu não me meto nesse cuidado de Deus com ela, porque eu não sou louco, né? Então eu sempre ficava, e aquilo me quebrava o coração mesmo, ver minha esposa daquele jeito. Ela sempre foi muito ativa, muito 220, ligada nas coisas. Então, às vezes eu vejo ela mancando, então me dá uma, sabe, dá aquele desânimo. Eu falei, não, pai, me dá forças para, né, para sustentar, que nessa hora eu tenho que estar durinho, pezinho. Falei, tem que estar com ela. Então, ela tem que ter esse suporte da minha pessoa para com ela. Então, isso aí eu não vou deixar faltar nunca, nem para ela, nem para minha filha. Isso é que eu... Família não deixa Família, ninguém eu pra morro trás. por elas. Morro por elas. Isso aí é tranquilo. Mas isso já era uma característica sua. Já era uma característica minha, que desde o quartel, é que eu te falei, vão para a batalha, se vai morrer todo mundo, vão morrer junto. Acabou. Ou então, não fica ninguém para trás. E isso também dos legendários, né? Não fica ninguém para trás. E no quartel também, não fica ninguém para trás. Isso potencializou, claro que... Muito mais. Porque é uma brasa, né? Igual fala assim, a gente tá ali queimando uma brasa que vai se apagando e que, de repente, vem um movimento desse e dá uma reacendida naquele ali, potencializa aquele fogo e a gente reacende. É isso aí. Por isso que eu vejo, de tempos em tempos, vão acontecer movimentos dessa forma. Vão. O que a gente precisa de fazer agora é o que você falou aí, ó. É não deixar, tentar deixar que esse movimento se estenda o maior tempo possível. Sim, com certeza. Para alcançar a maior parte das pessoas. E se eu pudesse dar uma sugestão pro Chep, eu falava assim, olha, sei lá, no mínimo 1 ano, talvez, ou 2, que seja, para não forçar ninguém a nada, mas pelo menos uma vez por ano, a pessoa tinha que servir. Isso. Uma vez por ano. O cara tem que dar uma... Porque o servir é simplesmente você dar essa reacendida. É você lembrar do princípio, né? Sim, do princípio. Da base. É isso aí. É para você ver ali, não, cara, tô aqui, Senhor, eis-me aqui de novo. Tô para servir o Senhor e meus irmãos. Então, isso te mantém aceso, te mantém ligado. E isso é muito bom nos legendários. É por isso que eu te falo, isso é uma ferramenta que Deus está usando que vai durar muito tempo. Vai ativar muitos homens. E vai virar essa chave. Isso aí, cara, eu tenho quase certeza. Que isso aí não veio por vir, não. Isso veio para avivamento das famílias, nas igrejas, no bairro. Qual momento, não seu, em algum momento ali você falou assim, cara, isso só pode ser Deus no... Porque como você foi muito com muita sede no pote, então você rapidinho, Deus já... Você estava predisposto a ouvir Deus. Sim. Mas em algum momento você olhava para os lados, porque não adianta. Naquela caminhada ali, eu falo que aquilo ali, cada um tem uma importância, mas para mim foi assim, eu e a 90% ou 99% das pessoas do meu lado tínhamos uma coisa em comum. Reclamávamos muito. Todo mundo reclamando. E quando você reclama e outra pessoa também reclama, cara, a chance daquilo ali converter é quase zero. Verdade. Né? Porque tá todo mundo reclamando. É a mesma coisa. E teve um momento lá que um levanta a voz e discute. Velho, vai todo mundo que tava esperando, era só o primeiro ali brigando. É, isso aí, verdade. Na onda também. E aí, eu percebendo isso, aí eu tenho alguns momentos que eu falo, cara, se não fosse Deus, isso não estava acontecendo. Você percebeu isso também lá? Percebi. Com algumas pessoas, né, que tava... Tinha não sei, tinha um garoto do meu lado agora, acho que não sei qual era a família dele, se era 9.
Rapaz, ele reclamava. Ele reclamava com força. Reclamava. Aí teve uma hora que eu falei, eu vou falar com ele. Aí, quando eu ia, eu falei, não, ele tem que seguir o caminho dele. Ele tem que, de um jeito ou de outro, Deus vai falar com ele. Eu não posso me intrometer aqui. Porque senão eu ia falar com ele e eu tenho a voz alta, o timbre alto, de repente ele poderia se sentir ofendido, né? E causar uma discussão maior. Então eu, não, tá tranquilo. Eu falei, não, vamos lá, junta aqui, ombro a ombro, fica aqui comigo, tá tranquilo. Aí ele dava uma esquecida. Aí vinha. Aí ele, na hora que a gente tava chegando, que a gente teve que sair lá do teatro lá, que a gente chegou, e ele, mano, vocês não sabem o que estão fazendo? Tem que fazer isso aí. Por que eles entraram primeiro ao coach? O coach, né? Escuta, nós sabemos o que estão fazendo. Aí eu falei com ele, eu virei para ele e falei, rapaz, não pondera. Fica quieto. Não pondera com ele. Ele sabe o que eles fazem. Aí ele, é, né? Eu falei, não pondera, irmão. Tá tranquilo. Isso é muito louco, porque ali talvez era o único momento que eu posso falar que você assim... Ali não, depois que a gente pega a camisa, ali eu já estava mais tranquilo. Sim. Mas você tá falando um negócio muito interessante, né, velho? Depois de tudo, o cara ia ter coragem. O cara é muito corajoso. É, né, não é, Rafael? Pô, irmão. Você não entendeu? Passou. Vamos voltar. Você no quartel já. Canguru, irmão. Canguru, flexão, vai pagando até morrer. Empurra o mundo. Mas não é possível, cara. E eu tô falando com ele, não pondera, irmão. Pô, tá falando com. Eles sabem o que eles fazem, velho. Fica tranquilo. E a gente tava um corpo estranho ali. A verdade é essa, né? Era um negócio deles que eles abriram pra gente entrar. Sim. Né? Então foi a primeira vez no circuito e a primeira vez que teve um misto. É, isso aí. Né? Então, realmente, tem questão de cultura, tem um monte de coisa... É lógico, cara. Que interviu ali, que... Foi. E que, de certa forma, pode ter sido até usado, questão espiritual também, porque teve gente que não entendia as ministrações. Verdade. É uma coisa que eu te falo, nada ali era aleatório. Nada era... Tudo ali tinha um propósito. Tudo ali era marcado. Então, nego, vamos lá de orelhada aqui. Vai lá. Não vai. Nada ali era aleatório. Nada. Tem um porquê. Tem um porquê. Porquê do caminho, porquê das águas, porquê de tudo. Ali sempre estava no comando do Senhor. Cara, eu vou te falar, cara, eu adorei. Pra mim foi... E é que eu te falo, ali não adianta você ser um super atleta ali, que de um jeito ou de outro você ali... Em algum momento vai ficar acuado. Tu ia ficar acuado. É nesse momento que é onde você se aquebranta, se entrega. Foi nesse momento que minhas pernas começaram... Cara, minha batata parecia que tava no joelho, de tão dura que tava. E meus ombros, a minha mochila tava com 30 quilos. Imagina, meus ombros estavam dormentes. Eu falei... Senhor, e teve uma hora que a gente começou a caminhar e a gente chegou na família 4, né? A 8 chegou na 4, aí eles deram aquele, vamos esperar, se junta aqui, pega aqui. Eu não sentei. O que eu fiz? Eu botei a mochila no chão, só sentei para amarrar meu boot, amarrei, me ajeitei e ali eu fiquei calado. Senhor, tá nas tuas mãos, que eu tava ali ruim. Naquela hora ali eu tava com as minhas pernas que eu falei, meu Deus do céu. Falei, Senhor, me ajuda. E foi nessa hora que, né, tá comigo, deixa comigo, fica nas minhas mãos. Aí foi que eu joguei a mochila e passo largo. E vambora. E sem parar. Aí de vez em quando eu escutava diminui o passo, capitão, diminui o passo. Aí eu diminuía. E ali eu fui tranquilo. A expectativa é igual eu falo, quando eu te vi, eu falei, não, ele vai, isso aí pra ele vai ser muito tranquilo. Porém, é um tranquilo dentro de uma limitação. Em algum momento, é igual você falou, fui acuado, eu cheguei num limite, precisava de... E ouviu o bom, que é aquela coisa assim, o que você foi buscar, você trouxe de volta, né? Então, trouxe. Isso que pra mim é o... Isso pra mim foi o melhor, cara. Foi e assim,
E cada família tinha as pessoas que tinham que estar naquela família, né? Não, também, eu te falo, nada é aleatório. A minha família, 8. Cara, a gente não teve uma rusga. Todo mundo se ajudou, todo mundo ali caminhando, um olhando pro outro. Eu olhava para trás, às vezes que estava cansado, eu olhava para trás, olhava para a cara deles, você via que a gente estava batido. Mas eu falei, não, cara, como eu tô de capitão dessa turma aqui, a gente vai até o final, irmão. Nem que eu carregue um desses nas costas, mas a gente vai até o final. E a gente orava, a gente louvava, e teve grito de guerra. Da família 8, rapaz, ó, o Thiago, daqui a pouco tô escutando aquilo ali, né? Como é que era o grito de guerra? Achou que Era fácil carregar a cruz. Vem, Darius, vem servir Jesus. Então, e aquilo ali dava ânimo, dava força quando começou aquele temporal, cara. E a gente louvando e orando e puxando, e louvando e orando. Daqui a pouco eu escutei uma voz de alguém, de alguma família. Vamos continuar, que daqui a pouco as nossas orações, o nosso louvor vai chegar nos céus no ouvido do Senhor. E daqui a pouco abriu aquele sol lindo, cara. Eu falei, ô, glória, Senhor. E ali, todo o tempo, Deus cuidando da gente, tratando de formas diferentes com cada um. E foi sensacional. Eu te falo, eu sinto muita falta. Pô, e olha que já tem 15 dias. 15 dias eu sinto falta, irmão. Sinto falta, vou falar pra você. Daqueles carinho, dos diálogos que a gente tinha, dos testemunhos, né? Cara, nunca na minha vida que eu ia dar testemunho na frente de alguém, ou ia subir lá na igreja, no púlpito, lá? No púlpito, ia falar, nunca eu ia estar aqui contigo. Nunca. Só de, às vezes, levar o púlpito lá na igreja, eu já suava, com vergonha. É mesmo? Nunca. Quando era para falar de mim, eu me retraía. Eu falei, não, isso aí não interessa a ninguém, não tem que falar nada com ninguém, né? Isso era desde a época de quartel. Você tá falando comigo o quê? Vira para lá e fica quieto. Era assim. E o mais legal é que quando você... Não sei se já teve essa experiência, mas você vai com certeza perceber isso agora, que alguém vai te parar uma hora e vai falar, eu vi o seu vídeo e aquilo mudou minha vida. Rapaz, toda a honra e toda a glória para Jesus. Sim, e eu tenho isso é um jargão antigo que eu falo o seguinte, a honra e a glória é de Deus, a felicidade é do homem. Porque eu posso falar, cara, eu falo muito quando essas coisas eu puxo, porque eu tô falando de mim mesmo. Pessoas olhar para você e falar assim, isso aí não vai dar nada, não. Esse cara, isso aí é crente de meia boca e tal. Sim. Aí você fala, cara, tá bom. Esse é o seu pensamento, eu vou respeitar. Mas vai chegar um dia você vai falar assim, olha, vou te dar um exemplo que eu dei agora. Você acha que alguém já percebeu você tirando lixo? Você. E talvez um monte, só que não te falaram. Mas você não tá entendendo que às vezes a sua atitude, a sua experiência, alguma coisa que você faz ou que você fez altera o rumo da vida de uma pessoa. Mas eu tava vendo o podcast com Wesley, quando você tocou no meu nome, eu falei pra minha esposa, caramba, cara. Eu comento de você, né? Foi. Pô, então eu dei spoiler lá, não. Mas cara, isso pra mim me impacta muito. Eu fiquei emocionado. Eu falei, cara, olha só, eu tô fazendo ali e alguém me observou. Alguém olhou. Né? Tipo assim, cara, o cara militar e tal, militar, pô, me tá tirando lixo, né? Como se aquilo ali fosse indigno. E não é, velho. Você me observa. Porque a minha visão, ela é diferente nesse sentido. Uhum. É igual eu falo, porque eu não consigo fugir muito, não. A palavra fala isso, cara. Quem é o maior aqui da igreja? Pra mim, que é cara que tirou lixo. Se não for, rasga. Se não, velho, eu até arrepio, velho. Porque, cara, eu quero ser assim. Eu busco. Eu falo muito que
na conversa com o Wesley também, ele fala uma coisa que Deus mudou na vida dele, é estar pronto para servir. Isso. Quero estar pronto para servir. É isso aí. Aí, só que como? Aí você tem que... Porque, cara, não existe um manual, não. Ah, Se você me entregar, talvez se o pastor chegar e falar assim, ó, tá aqui o que você, suas tarefas. Cara, você vai ler, você vai falar, não entendi. Aí você joga fora que as tarefas e fala assim, quem é que faz isso? Eu vou olhar pro cara e vou fazer igual. Então, o exemplo leva muito mais do que a ordem em si. sim, né? Então, entendi isso aí. E para mim, porque, cara, eu tô tentando até ser menos crítico, mas quando eu vejo, eu falo, quantas, não sei, nunca foi meu caso não, mas o louvor é um lugar que eu sei que existe, sempre existe nas igrejas no geral, sempre existiu uma certa vontade de todo mundo de estar ali cantando, tocando e tal, porque, pô, você está sendo observado. Sim, tá de frente ali. Tem algumas coisas que as pessoas fazem não só para se mostrar, mas porque, poxa, é legal, igual hoje nós tivemos lá a palavra do Wesley. Cara, ele não pediu, não. Ele foi escolhido para ser. E, cara, eu brinco com ele que eu falo assim: pode correr, só. Pode correr. Pode correr, porque quanto mais você correr, mais você vai ser puxado. Mas... Jonas não queria pregar para Nínive de jeito nenhum. Não quer, não. Corre, só. Deus olha para ele e fala assim: não adianta correr, né? Eu vou te pegar aqui. Eu vou te pegar na curva. Aqui, é ali que você tá pego. Não tem para onde ir. E aí é isso, cara. Eu sempre, quando eu tô no corpo ali, quando eu tô envolvido na igreja, eu sempre observo isso. Cara, e eu te falo, ainda bem que, igual eu falo assim, talvez isso sirva como exemplo. E porque eu não era assim, e é algo que também eu quero transformar isso em mim. É ter coragem de falar com as pessoas, porque para brigar é fácil. Né? Ou criticar e brigar. Mas falar, velho, obrigado pelo seu exemplo. O dia que eu te vi, eu falei, o dia que eu for servir, eu quero fazer isso. Eu quero tirar o lixo da igreja. Porque, cara, você já teve essa ideia? Ou você já está fazendo isso premeditado? Você sabia disso? Claro, a gente sabe porque um dia você leu a Bíblia lá e percebeu que, velho, o menor vai ser o maior. Mas você não sabe, às vezes a gente está fazendo de uma forma tão natural, mas é isso que eu quero chegar nesse ponto, que é, cara, na hora que eu te vi, é igual eu falo que Deus me falou assim, esse cara é o maior. E aí eu viro e falo, poxa, velho, isso para mim, eu fico pensando assim, como que deveria ser a igreja de Atos? Véio? Você já parou para pensar que todo mundo tinha tudo em comum, né? Não tinha... Cara, é igual você falou, o cara te liga e fala, faz isso para mim. Claro! Por que você faz? Porque você já viu ele fazendo. Sim. Você sabe aonde vai estar o negócio, você sabe que é levar ali. Então, isso. E se não soubesse? E se não tivesse o cara... Eu faço para mim, falo, não, ninguém nunca me mostrou como é que faz. E hoje, eu falo isso. Pô, você já me mostrou. E eu brinco que eu espero até que aconteça muito em todos os departamentos da igreja, não só na nossa, né? Em todos. Aonde houver hoje um legendário, seja na comunidade, mas é só porque você é um legendário? Não. É porque esse conceito, esse avivamento foi dado na montanha. Sim. Mas você não sabia que isso não é básico? Isso é básico. Eu tenho um monte de coisa que eu sei, que minha mãe me ensinou, que eu não faço. Quantas vezes, né, a gente... você tá doido. Não dá... E a hipocrisia. Sim. A gente virar e falar, não, eu falo por mim, Eu briguei e o pastor Marcelo teve um momento comigo que ele falou assim, ué,
numa da primeira das... Igual eu brinco, eu falo assim, meu primeiro grande chilique. Os pequenininhos eu tive um tanto, mas o primeiro grande, o pastor Marcelo chegou para mim e falou, cara, eu concordo com tudo que você falou, tudo que você tá falando aí, ó, assina embaixo. Ah, bicho, espera acontecer, espera dá mais um tempinho. Você vai entender o propósito. Às vezes a gente não entende o propósito de cada coisa. Verdade. Né? Então, porra, desfrute o caminho. Sempre. Essa frase hoje eu acho que... E é outra coisa. Antes, uma pessoa virar para você e falar, desfrute o caminho. O que é isso? Não tem sentido. Não tem. E até para quem não passou, não tem sentido ainda. Acho que é só uma frasezinha que vem escrita na camisa. Tudo bem. Vai lá. Vai entender o que é o caminho. Ah, mas a Bíblia fala que o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, peraí. Vai lá para você entender melhor essa passagem bíblica. É isso aí. Não é? Para depois você falar. Aí você vai entender o desfrute o caminho. Sim. Aí você vai entender o que essa frase aí tem de grande. E o custo da camisa. E o custo da camisa. É isso aí. Que é um preço bem acessível, né? Ou se é. Vai lá, passar. Só andar um pouquinho e acabou. Tá tranquilo demais, cara. É sensacional. É por isso que eu não vi internet. Os críticos, eu nunca fui me ligar no que as pessoas falam, de criticar. Não, mas eu não passei. Como é que eu vou criticar uma coisa que eu não sei, que eu não vi? Eu tenho que ir para... Mas é o que eu acabei de falar. Eu fiz uma matéria na faculdade, chama Antropologia. E um dos princípios da antropologia é que para você opinar numa cultura, você tem que viver nela sem influenciar ela. É isso aí. Você tem que só viver nela. Só viver. Cara, eu sabia a teoria. Mas e aí? Vou criticar do mesmo jeito, cara. Criticava. Cara, então, hoje eu não tenho vergonha. E hoje eu espero que as pessoas entendam isso. Você pode ser... E eu acho que eu continuo sendo crítico. A questão toda é... Agora eu vou pensar... toda vez que eu criticar, eu tenho que estar pronto para ou ajudar a melhorar aquilo ou começar algo melhor que aquilo. Sim. Mas criticar por criticar, cara, esse aí ficou lá na montanha, igual você falou. Ficou na montanha. E hoje você pode falar que hoje você tem um canhão na mão, teu podcast, que vai crescer muito em nome de Jesus. Deus quiser. Hoje você tem um canhão. Você pode trazer pessoas importantes aqui. E é uma promessa que eu fiz lá. Não sei se você lembra. Se você quiser, pode ficar à vontade. Eu fiz essa promessa lá na hora que eu subo lá no... Falei, da mesma forma que eu usaria para criticar, hoje eu quero usar para mostrar para todo mundo. Cara, isso é muito louco. Eu não quero mostrar a verdade. Eu acho prepotência quando eu falo assim, eu vou mostrar a verdade. Não tem que mostrar a verdade, não. Só vou mostrar o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você, o que aconteceu com os outros. Então, porque a partir... E isso... Cara, olha que coisa simples. E é claro que hoje eu falo engenheiro de obra pronta. Né? Hoje é fácil eu falar. Eu fui lá. Sim. Então, quando... Pode ficar à vontade. Não, tá tranquilo. É pigarro mesmo. Quando você acaba tudo, você vai ali na planilha e você fala assim, deixa eu ver o resultado final. Bom, beleza, minha família tinha 12 homens transformados. Bom, beleza. E a do lado também tinha 12, a outra tinha 15. Tinha 200 homens. Cara, 200 homens transformados. Ah, mas teve alguém que saiu dali sem ter sem algo? Cara, eu não ouvi falar. Nem e eu. Se teve, o meu desafio se o cara chegou na casa dele sem ter sido impactado, eu tenho certeza que naquela semana ali, a ficha dele caiu. Sim, com certeza. Porque até hoje,
eu pelo menos, tenho um reflexo daqueles momentos lá, você fala, cara, isso eu preciso de mudar. Hoje, né, igual eu falo assim, espero que ela não use isso contra mim mais, mas em um momento hoje, durante o dia, minha esposa falou, mas você não é legendário? Ó. Então, que a gente honre também, né? Sim. Não o legendário por legendário, por um grupo, não. Mas por tudo que foi passado, por todo o esforço. Porque quando alguém te fala isso, ela tá te falando assim, tudo que você fez foi em vão. Oh. Eu entendi isso na hora e me incomodou muito. Então eu peço que ela não faça isso mais, né? Não vai adiantar. Mas é uma realidade. Sim. E a sociedade está pronta para fazer isso com a gente. Sim, eles estão loucos para apontar o dedo pra gente. Sim. Tão doido. E isso é muito doido, porque agora... Agora o inimigo vai atacar com tudo, com todas as forças. Só que eu aprendi na vida que é muito bom, cara, e acho que é da nossa geração ali para baixo, porque para cima a geração, infelizmente. Se existem movimentos desse hoje, é porque existe uma falha na nossa geração. Sim. E acho que as igrejas, como instituição, deveriam fazer a meia-culpa e entender, cara, é verdade. Sim. Lá na base, nós paramos de trazer essa responsabilidade e tal, por isso que chegou a necessidade de ter um movimento para confrontar homens. É isso aí, para confrontar. E aí, eu só entendo o seguinte, em outros momentos, nossos problemas, às vezes, eram os mesmos, com outros nomes. Sim. Né? A gente não fugiu muito disso, não. Não, mas só que a gente agora vê com outros olhos. A gente agora sabe como fazer, como combater, né? Que é que eu te falo, vamos fazer no meu jeito. Não, não é no teu jeito. Não vai no teu jeito. Não tem que ser no teu jeito. A gente vai perder sempre. É que eu te falo, eu sempre perdi do meu jeito. Sempre perdi. Sempre tomei na cabeça. Agora não. Agora, joelhinho no chão. Senhor, por onde é que eu vou? Como é que eu faço? Né? Por onde vou? A que horas vou? Como vou? Aonde vou? É sempre assim, né? E você sempre conversando com a tua esposa. Que você é que elas são mais sensitivas nesse ponto, né? Pelo menos minha esposa é virada. Então, sempre tô com ela. E aí, amor? Vamos fazer isso? Não vamos? Às vezes eu dou uns furos. Como eu falei, não... Tô indo lá pro podcast lá do Wellington. Ela, ué, mas tu não me falou nada? Que horas é isso? Eu falei, perdão, esqueci. Mas é na empolgação, entendeu? Que eu tô muito empolgado. Sim. Eu saí turbinado de lá, com certeza. Não, cara, é que eu te falo, eu tô falando, não era muito de falar, irmão, nunca. Você não ia escutar a minha voz. Não ia estar servindo lá na porta da igreja. Tudo bem, como é que vai? Bem-vindo, você seja bem-vindo a primeira vez. Vamos lá, não, o lugar tem ali, tô aqui, vamos lá. Não, nunca. Nunca eu ia fazer isso. Essa transformação, ela é maravilhosa. É gigante. Cara, eu agradeço todo dia a Deus, cara. Todo dia. Que o Senhor sempre esteja comigo ali, me dando sabedoria, discernimento das coisas, né? Que abra a minha visão, meus ouvidos, entendeu? E isso é muito bom. Isso é bom. Cara, foi assim... Foi um divisor de águas na minha vida. Pra minha família, meus amigos. Hoje, apertava a mão, legal. Hoje não. Hoje eu aperto a mão, sabe, como irmão. Vou te dar um abraço carinhoso, vou te dar um beijo como irmão. Entendeu? Isso é muito bom pra mim. Não, Eu retomei isso, porque no quartel era assim, na minha época. E aí, como é que tá? Vamos... Sabe, essa irmandade de arma. Hoje não, é irmandade de amor, né? De unidade, de honra, né? Honrar aqueles homens que estavam lá servindo, nos servindo, né? Honrar a minha família, o meu pastor, a vocês que estiveram comigo, a todos que tiverem que... você vai servir esse cara. Vou servir com todo amor, com toda disposição, toda força. Isso é muito bom. Poder dar um abraço no irmão hoje lá, e como a gente estava lá, ombro a ombro,
É isso aí, é ombro a ombro, fechar a brecha, não deixar nada penetrar. É um escudo que a gente tem, né? E isso foi muito bom para mim. Isso trouxe aquele brilho nos olhos, trouxe aquela chama no coração de novo. Cara, eu sei que eu posso contar com esses homens. É. Eu sei que eu vou olhar pro lado, vou te ver, vou ver o Erlon, né? Vou ver o Wesley, vou ver o pastor, vou ver todo mundo que serviu comigo, a minha família 8. Isso é muito bom, que eu posso contar com eles. Ou que eu não tô sozinho. Cara, isso é que eu te falo, essa transformação é maravilhosa. E é isso que a gente tem que trazer para essa comunidade. Tem que mostrar aos jovens. Cara, eles são unidos. Né? Essa camisa laranja aí, ela tem um peso, ela tem um valor gigante. Não é um pedaço de pano. Ah, e isso é muito bom. É você honrar a Deus sempre. Que Deus vai estar sempre te honrando, sempre te olhando, sempre com a mão estendida para você. Meu filho, tô aqui. Não fica sozinho, teus irmãos estão aí do teu lado. Cuida deles que eles vão cuidar de você, né? E isso é muito bom. Isso, cara, faz o sangue correr de novo, irmão. É. Tá na igreja. Você falou tudo aí, porque esse renovo me trouxe uma vontade de estar junto também. Não é? Pô, igual eu falo, tava lá sentadão, olhando, vendo tudo, participar, todo mundo quieto. Pô, vou ficar quieto também, tá? Sim. Cada um na sua, cada um, né? Agora eu vejo a preocupação, né, que a gente tem, às vezes, com um com o outro. Estar junto, igual a gente teve lá hoje no RPM. Pô, no você RPM. vê que... Eu tava brincando que quando eu cheguei, tinha mais ou menos ali, talvez, umas 6 pessoas. Então, consegui cumprimentar todo mundo. No final... O cara que começou a chegar já não conseguia cumprimentar mais todo mundo, não. O quê? Tinha o quê? Mais de 50 pessoas ali? 52? Isso aí, 52 pessoas. E assim, lembrando, não foram todos. Não foram todos. Foram praticamente uma grande parte que passou no último top. Sim. Os que passaram nos tops anteriores... E muitas pessoas que passaram nesse top não foram por causa de trabalho. Sim. Então, facilmente a gente teria mais de 100 pessoas. Sim, ali, com certeza. né? Com certeza teria mais de 100 pessoas ali. Então, isso é fácil. Um negócio de 4 meses, talvez, um pouco mais. Cara. Graças a Deus por isso e vamos continuar. Richard, eu tenho esse propósito aqui. Hoje nós viemos conversar para te conhecer, para você falar de você, mas assim, nós vamos conversar outras vezes, outros assuntos, outras experiências, trazer novas histórias. Com certeza. Né? Porque eu acho que nesse momento, o que a gente precisa mesmo cara, deixa eu te falar o que Deus tem feito na minha vida. E a partir daí, você faz a sua escolha. Às vezes continuar no banco sentadinho sem fazer nada. Às vezes continuar fora da igreja porque você se decepcionou e acredita que todo lugar é o mesmo. Uhum. E né, eu estou pondo minhas características aqui porque às vezes você não acredita que esse movimento faça isso de verdade. Então, vai lá e participa. Participa. Eu tenho falado muito isso. Vai lá e participa. Quer uma mudança de vida? Participa. Talvez você não tenha. Vamos falar assim. Você pode ter a chance de não ter? Pode. Com certeza. Agora, pega o resultado da maioria. Sim. Sempre o resultado da maioria. Então eu falo, eu vou atrás aqui. Eu falo que eu percebi, hoje eu tenho coragem de falar isso. Eu simplesmente era mais um ferido, doente, estava lá machucado, Sim. dentro do quartel. Não vou colocar, não existe um culpado, talvez o maior culpado da escolha de estar ali ferido era eu que não pedi ajuda. Sim. Né? Porque às vezes também vamos pegar ali o exemplo do quartel, tem um monte de gente ferida. Eu vejo isso no filme, eu não servi, então eu só vi no filme. Se o cara não levanta a mão e grita, vocês estão atendendo os outros, então eu não vai ficar ali. E eu não fiz isso.
Então, eu assumo essa responsabilidade de não ter sido, de não ter levantado a mão e dado o grito. Mas, hoje, talvez, por tudo que aconteceu, a gente nem precisa de levantar a mão mais, não. Não. O cara olha pra você e fala, velho, você tá precisando de alguma coisa? É isso E aí. você ter coragem de falar, tô. Que talvez o homem, aquele homem da masculinidade, ele fala, não, tô não. É orgulho. Orgulho, Não, tô aqui. Não quero ajuda de ninguém. Precisa não. Aí você fala, cara, não, ele veio me ajudar. Se ele tá se oferecendo e eu tô precisando, É isso aí, pô. me ajuda, cara. É isso Vamos aí. junto muito mais longe. Com certeza. Sempre dois, sempre ajudando. Isso não tem para onde ir, cara. Não tem para onde ir. E hoje a gente precisa mesmo de ajuda. É. Porque a gente, homem, essa característica do homem, o homem meio que se fecha, né? Não chora na frente da esposa, na frente dos outros, da segurada. Hoje não, velho. Vê aqui, eu tava falando contigo, tava já com a voz embargando. É. Então tu fica mais aberto, Sensível. mais sensível, né? E é bom ser um homem sensível. Não, sim, pô. Às vezes os caras vão virar e falar assim, mas isso não é coisa de homem. Velho, isso é coisa de homem. É. Eu falo isso na hora que eu tô lembrando aqui daquele momento lá que eu subi lá e falei, homem não chora. Cara, isso é uma ignorância do mundo. Ali eu já não aguentava mais. Eu falei, cara, Deus é maravilhoso e essa transformação, esse renovo, Sim. por mais que venham as batalhas, você fala, cara, hoje é gostoso você virar e falar assim, bicho, eu tenho um exército do meu lado. E anda com essa camisa aqui na rua. Oh, Guria mesmo, você vai gritar, um cara vai gritar, é isso aí. fala, legendário. Então você sabe que se um cara te identificar, outro dia a gente tava na lanchonete aqui, e a gente tá comendo, e na outra mesa um cara só com boné. Cara, não tem como você sair do lugar sem falar com o cara. E aí, Não tem. tudo bom, velho? E aí, como foi seu top? E aí, onde você passou? Cara, isso é muito gostoso. Essa é a irmandade que eu te falo. Você nunca viu o cara. Nunca viu o cara, mas fala, cara, tu passou, é isso aí, irmandade. Não interessa se o cara tá do outro lado do mundo, você vai lá, cara, legendário. E ali você vai trocar ideia até dizer chega. Como se conhecesse ele há anos. Isso é muito bom, isso é muito legal. Eu gosto disso, cara. Isso é muito maneiro. Tu não conhece a pessoa, mas a pessoa... Não, o cara tá no mesmo propósito. O cara tem a camisa laranja, irmão. Sim. O cara passou pelo mesmo perrengue que eu passei. Né? Vou botar assim. Que se você olhar o legendário mesmo, tu fala, cara, que bando de maluco é esse aí? Não faz sentido. Não faz sentido para quem tá de fora. E eu me incluo nisso, eu sempre vou falar isso, porque às vezes quando eu tô falando dá uma percepção que eu sou o maior defensor do Legendários. Hoje, sim, hoje defendo mesmo. Também. E outra coisa, um conceito simples. O Legendários não precisa de advogado. Não precisa de ninguém defender ele, não. O movimento, ele se autoalimenta, ele se protege pelo simples fato dele dar resultado. É isso aí. Ele dá resultado. Só que eu sempre fui combativo. Sempre fui combativo. Com qualquer... Um exemplo, assim. Eu amo, velho, conversar sobre religião. Todas. E eu respeito toda a religião e tudo. Mas, cara, é um assunto que eu gosto. Que você vai falar... você teve uma experiência do espiritismo. Sim. Se um dia a gente sentar aqui para você contar suas experiências, cara, eu quero absorver. Sabe por quê? Porque, às vezes, sua experiência vai encurtar um caminho para mim. Sim. Porque, cara, você já chegou você já tá numa outra visão, você já pode me mostrar. Agora, vai ter gente que vai defender uma outra ideia diferente da minha e que eu vou começar a enxergar e falar, não é que isso faz sentido? Mas vamos lá, aí qual que é o princípio? Vamos pegar a Bíblia, faz... Tudo ali. Tá aqui. Você tá falando, faz mais sentido para mim agora. E eu mudo até minha opinião, sem problema nenhum. Tive crescimento, teve entendimento. Da mesma forma, olha, vou pegar aqui agora o seu testemunho. Cara,
eu fico imaginando você lá no topo com os caras muito ricos, vendo aquele luxo todo e tal. No final do dia, você voltando para casa, na entrada da favela lá, você vê a miséria, você vê a pobreza, você vê essa distância social. Sim. Olha que bagagem. E eu falo assim, cara, ver Deus em coisas boas é fácil. Sim. Sim. É fácil. Agora, ver Deus na miséria, cara, Complica. isso aí é... Quem falar que é normal, mentira, velho. Mentira, não é normal. Não é. Por isso que, às vezes, fala assim, mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, pô, o cara é rico e ele tem entendimento que, tipo assim, mesmo que ele seja rico e tem entendimento que foi Deus que deu tudo para ele ali, Sim. eu fico imaginando o seguinte, em algum momento você pensa assim, não, eu fui suficiente também, trabalhei, estudei e tal, para alcançar. Mas aí você vira e fala assim, e o pobre? Ele faz esforço também. Faz. E aí fala assim, cara, esse quando ele adora a Deus, ele sabe uma essência que eu falo que antes, há muito tempo atrás, eu vivenciei isso muito, estava morto, e agora é o que eu busco. Falo, Deus, eu quero viver aquelas experiências malucas que eu vivia antes. É isso aí. E que me trouxe, querendo ou não, depois da montanha. Né? Então, graças a Deus por tudo que aconteceu, né? Oh, graças a Deus mesmo, cara. E vamos bola pra frente. Que eu vou te falar, foi sensacional. Às vezes eu reclamava com Deus, né? Ô, Senhor, dá para desligar essa máquina de moer aí um pouquinho, só para me dar uma respirada? Mas agora não. Lá na montanha, fui moído e graças a Deus. Né? E restaurado. Restaurado com força. Graças a Carioca. Deus. Richard, deixa um recado aí para o pessoal, deixa uma mensagem para a gente já caminhar aí para o final, porque se deixar a gente passa a noite toda falando. É, verdade. E se Deus quiser, vamos ter outro, igual a gente estava falando, outros momentos de resenha mesmo, para a gente falar e brincar com toda a situação, mas também trazendo uma coisa importante, o ABC. Sim. Autêntico, breve. Breve é mais por causa do tempo, Sim. Né? Porque lá existe uma limitação. Mas o mais importante de tudo, Cristo no centro. De tudo. De tudo. É isso aí. Amém. O recado que eu tenho, cara, é que as pessoas hoje procurem mais a Deus, né? Tenham uma fé, procurem uma igreja, né? Para conhecer mais, não ficar perdido nesse mundo, né? E os legendários estão aí também para ajudar, muito para ajudar. Que ali também é um renovo também. Se você for botar, é um renovo. Então, aqui as pessoas tenham umas consciências, né? Não fiquem perdidos. Que hoje vê essa turma de laranja, a gente está aí para ajudar, para levar a palavra que está aqui na Bíblia, que é o nosso manual do dia a dia, né? Então, você seguindo esse manual, você vai estar sempre bem, está sempre tranquilo. Batalhas, guerras vão vir, mas a gente vai saber como enfrentar, né? Como lutar o dia a dia, com Deus na frente, com Deus te dando discernimento, sabedoria. E isso é que eu falo para essa juventude. Acompanhem mais a Deus. Estejam mais ligados com Deus, não no mundo. Que o mundo é passageiro, tudo aqui é passageiro, né? Como diz, do tempo vai enferrujar, vai criar ali, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é viva, é eterna. É a gente. Deus não existe, Deus é eterno. Quem existe somos nós, que um dia vamos deixar de existir. Então aí é essa mensagem que eu tenho, né? Estudem a palavra, fiquem mais perto da palavra, procurem o conhecimento das pessoas mais experientes, mais antigas. E é isso aí. E bola pra frente, e tamo junto. E aú! Aú! Cara, brigadão. Muito bom ter você aqui. Espero que volte mais. E foi um prazer servir com você. Cara, eu que te agradeço muito. Você tem um canhão aqui na mão. E eu fico muito feliz de ter sido um exemplo, né? De estar ali
tirando o lixo da igreja. E isso para mim fez meu coração ficar muito alegre, irmão. Ah. O que depender de mim para te ajudar, pode contar comigo qualquer hora, qualquer momento, de qualquer modo. Só me ensina. Eu só quero aprender, né? Tamo junto. A hora que você quiser, tamo junto. Sempre. Maravilha. Gente, ó, obrigado. Curta, compartilhe, comente, conta histórias aí do Richard que você conhece, que a gente ainda não sabe. Participe, convido você que tem uma história digna de ser contada, entre em contato, manda uma mensagem e vem cá, vamos contar, mesmo que você esteja longe. A gente já tem a estrutura para fazer uma conversa, bater um papo, você estando em qualquer lugar do mundo. Te agradeço por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima.